Oi pessoal, tô dando uma passadinha rápida para avisar que o vídeo ficou muito extenso, então eu tive que recortar ele para que eu pudesse postar aqui no Instagram. Então ficou dividido em 3 partes e que vocês possam ficar aí com a segunda parte, possam aprender e meditar mais a respeito deste livro. E que Deus abençoe, fiquem aí com a segunda parte do vídeo. E o que é que ela fala aqui que a gente deve usar contra essa mentira, contra esse engano? Qual é a arma que nós podemos usar que pode nos afastar disso? A verdade é que o pecado é perigoso, destrutivo e mortal. Que nós vamos colher o que semeamos, que teremos consequências e que se brincarmos com fogo, vamos nos queimar. O próximo ponto que ela vai falar é que o meu pecado não é tão mau. E nós, seres humanos, somos feitos de extremos, somos levados muitas vezes por extremos. E junto a esse meu pecado não é tão mau, vai vir um extremo de que Deus não pode me perdoar pelo que fiz. Nós somos levados a agir por esses extremos, entre esses dois extremos de que meu pecado não é tão mau e de que Deus não pode me perdoar. Sobre o meu pecado não é tão mau. Como podemos cair nele? A maioria de nós cai, nem percebemos. Ou recusamos a perceber. A gente se acha santo demais ou seguro demais de que não vamos cair. Eu mesma já caí nesse erro de achar que estava segura demais e que não iria cair. Ah, fulana cometeu tal pecado. Meu Deus, que coisa horrível. Eu nunca faria isso. Ou um exemplo que eu gosto muito de citar, quando a gente vai assistir o filme sobre a Paixão de Cristo, por exemplo. Quando os homens estão escarnecendo de Jesus, cuspindo, levando para a cruz, ou quando Pedro trai. Eu gosto muito de usar essa parte do filme, quando Pedro trai Jesus. Quando a gente está assistindo, pode parar para observar isso. A maioria das pessoas vai falar: meu Deus, como é que Pedro pode ter feito isso? Ele andou com Jesus, disse que Jesus era o Filho de Deus. Por que Pedro traiu Jesus? Porque Pedro negou Jesus, quer dizer. Porque Pedro negou Jesus. Eu não teria negado Jesus. Eu teria ficado com ele até a morte. A gente diz isso. Mas a verdade é que lá, se tivéssemos lá também, teríamos negado Jesus, assim como Pedro o negou. Teríamos fugido, assim como os discípulos fugiam. Teríamos cuspido, escarnecido e levado Jesus para ser crucificado. Nós não somos tão santas como achamos. Não estamos tão seguras como pensamos. Nós estamos propensas a cair no erro. E quanto mais a gente olha para o erro do outro, a gente esquece dos nossos próprios erros e a gente fica lá ainda mais inseguras, ainda mais instáveis e propensas a cair. Por exemplo, nós achamos que porque não fizemos um aborto, ou porque não nos prostituímos, ou porque não usamos drogas, ou porque não cometemos sexo fora do casamento, que o nosso pecado não é tão mal. Por exemplo, eu menti. Meu pecado não é tão mal. Isso não é tão ruim. Ou eu fofoquei sobre uma determinada pessoa para uma amiga. Esse pecado não é tão mal, não vamos preocupar com ele. Ou eu olhei para uma mulher ou um homem de maneira imprópria. Isso não é tão mal. Mas acontece que isso também é ruim aos olhos de Deus. Que diante de sua santidade, todos os pecados são iguais e todos eles são maus. Podemos não ter caído no pecado da prostituição ou do sexo fora do casamento. Mas Jesus vai falar lá na sua palavra que se a gente olhar para uma mulher ou para um homem de maneira imprópria, a gente já cometeu tal pecado, a gente já pecou, a gente já consumou ali na nossa mente, no nosso coração, aquele pecado.
a gente pode não ter cometido um aborto, mas ao cultivar aquela raiva, aquele ódio sobre crianças, ou dizer assim, não quero ter filhos, assumir esse espírito egoísta de que não quero ter filhos, eu não posso, é caro demais, criança dá muito trabalho. Estamos em nosso coração cultivando esse espírito abortista de querer afastar, de querer excluir as crianças. A gente pode não ter feito pecados tão terríveis, mas quando a gente está cultivando esses pecados pequenos, eles são tão maus quanto esses que a gente acha que é grande. E sobre Deus não pode me perdoar. Quando nós caímos nesse, estamos enxergando tudo por extremos. Ele estará diminuindo a graça de Deus e o seu sacrifício quando enxergamos assim que Deus não pode nos perdoar. Estamos diminuindo a graça de Cristo, o seu sangue e o seu sacrifício. De que o meu pecado é tão grande que nem Deus pode perdoar. Que pecado é tão grande? Que erro é tão fatal ao qual Cristo não possa nos alcançar com seu sangue e nos perdoar? Que erro é esse? Estamos diminuindo a graça e anulando o sacrifício de Cristo. Nos tornamos escravas desse sentimento. Satanás nos torna escravas e nos prende em sua masmorra, achando que nosso pecado é terrível demais, que não há ninguém que possa nos libertar. E também isso faz com que nós nos agarremos às nossas obras. Ou seja, quando a gente acredita que Deus não pode nos perdoar, que quando a gente deixa de enxergar que o sacrifício de Cristo é suficiente, que seu sangue é suficiente, que sua graça é suficiente, estamos crendo que se nós não fizermos isso ou aquilo, ou essa obra ou aquela obra, não podemos ser perdoadas. Ou Deus não pode nos perdoar. Se eu não me martirizar, se eu não me flagelar, Deus não pode me perdoar pelo que eu fiz. Então estaremos carregando fardos pesados demais e nos tornando escravas disso. E também traz à tona a nossa incredulidade, que nos faz crer que Cristo não é suficiente, que seu sacrifício realmente não pode nos perdoar, ou que seu sacrifício foi em vão. Mas como podemos quebrar essas barreiras? Quebrar isso, a gente tem que aprender a enxergar que o pecado é ruim. Para o primeiro, que meu pecado não é tão mal. Temos que ver a ótica da santidade de Deus, que o nosso pecado é terrível demais. E que nenhum pecado é tão pequeno ou tão grande, mas que todos são iguais diante da santidade de Deus. E que sim, Cristo pode nos perdoar. Que o seu sacrifício, o seu sangue já pagou qualquer preço por nós, já perdoou todo e qualquer pecado, já nos limpou, já nos purificou. E não precisamos nos tornar escravas ou carregar ainda esses fardos de que nosso pecado é tão grande, pois não há pecado tão grande ou pecador tão terrível ao qual a graça de Deus ou seu sangue não possa alcançar, limpar e purificar. O próximo ponto que Nancy vai falar é que ela vai falar que não sou totalmente responsável por minhas ações e reações. Vamos voltar lá para o texto de Gênesis 3 e lembrar um pouco o que vai acontecer lá, do 8 ao 12. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei
que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Deus chama Adão em particular, individualmente. Ele chama Adão e pergunta: O que foi que tu fez? O que foi que tu fez, criatura? Tu fez aquilo que eu disse que não fizesse? Deus chama ele individualmente. Deus deseja que Adão conte a verdade, que Adão diga o que foi que ele fez, que Adão se arrependa, que Adão fale a verdade para Deus. Deus, eu fiz isso, mas o que Adão faz? Ô Senhor, fiquei com medo, me escondi. Aí Deus pergunta: O que foi que tu fez? Tu fez aquilo que eu disse que não era para fazer? Aí Adão faz o quê? Em vez de dizer: Foi, Senhor, eu comi da árvore que tu disse que não era para comer. Me perdoe? Não. Adão vai e fala: Foi a mulher lá que tu me deu. Tu não tivesse me dado aquela mulher, não tinha comido dessa fruta. Aí tu me deu a mulher, e agora? Adão joga a culpa pra mulher. Foi a mulher que tu me deu. E também rebola a culpa pra Deus. Se tu não tivesse me dado aquela mulher, ó, não tinha comido essa fruta. Mas tu me deu aquela mulher ali, pronto. E a gente se esconde. A gente tende, quando a gente cai nessa mentira, nesse engano de que não somos responsáveis, a gente se esconde, assim como Adão fez com Eva. A gente joga a culpa no outro. E esse pecado vai persistindo. Lá na frente vai falar que Deus chegou individualmente para Eva e perguntou: O que foi que tu fez? Deus desejava também que ela dissesse a verdade. E que ela confessasse diante dele de que ela pecou. Ela quem fez. Mas o que foi que ela fez? Fui eu não, Deus. Foi aquela serpente lá, aquela cobra ali. Foi ela que me enganou. Foi ela que me deu. Se não tivesse sido ela, se não tivesse criado aquela cobra, eu não tinha comido essa fruta. Ela joga a responsabilidade para a serpente. Assim como Adão jogou a culpa para ela. E a gente tende a jogar a culpa para o outro dos nossos pecados. Como isso acontece? Como a gente chega nesse nível de jogar a culpa para os outros? A gente age com sentimentos, a gente age com o emocional. E o que Lutero vai falar sobre isso? Ele vai dizer o seguinte: sentimentos vêm e vão, e os sentimentos são enganosos. Minha confiança está na palavra de Deus. Onde deve estar nossa confiança? Devemos confiar nas nossas emoções e nossos sentimentos? São elas, muitas vezes, que nos levam a enganos, a erros e a crer em mentiras. Devemos confessar o nosso pecado, devemos trazer a culpa para nós e não para o outro. E quando nós escondemos isso, quando nos escondemos e quando jogamos a culpa no outro, estamos mentindo, estamos omitindo de Deus a verdade. E o pecado só vai aumentar, só vai aumentar. Quanto mais escondemos, quanto mais omitimos, mais mergulhados estamos em nossos próprios pecados, e essa teia vai aumentar e vai gerar outros pecados, e mais difícil vai ser de nos livrar deles. E o último ponto que ela vai apresentar